tem a sua maneira personalizada de falar com cada um de nós. Obviamente, nós temos a Bíblia, que é a revelação de Deus, e Deus ministra em nossos corações, através da palavra dele. Não adianta a gente reclamar que Deus não está falando conosco enquanto nossa Bíblia está fechada, enquanto a gente não está lendo, enquanto a gente não está buscando. É loucura dizer, Deus não fala comigo, e a Bíblia está juntando pó. Então esse é o meio que Deus fala conosco, o principal meio que Deus fala conosco, através da palavra. Mas através de algumas situações que a gente vive, passa, sejam elas boas ou ruins, é como se Deus estivesse aplicando alguns dos princípios que nós encontramos na Escritura. E é interessante como quando uma parte do nosso corpo está machucada, todo o resto se prontifica para fazer aquilo que aquela parte machucada não consegue fazer. Até esses dias eu estava brincando com a irmã Silvia, que também está com o ombro machucado, e aí eu fiquei uma tarde conversando com ela, um tempo que eu disse, mas depois eu converso contigo, eu estava me doendo o braço, parece que isso passa, né? E aí uma semana depois, estou eu realmente daí machucado também. Mas é incrível como quando nós não conseguimos fazer algumas coisas, as mais simples coisas, nós somos levados a pensar, a refletir de como nós necessitamos de coisas que estão além de nós mesmos. Quando está tudo bem, nós criamos a ilusão de que nós somos suficientes, autossuficientes. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E não é raro que esse pensamento seja transferido também para o nosso relacionamento com Deus, onde nós buscamos ao Senhor apenas quando realmente não há outra saída. Nós buscamos o Senhor como a resposta para todas as coisas e não como o caminho para todas as coisas. Nós queremos chegar lá no fim e encontrar Deus, quando na verdade nós deveríamos trilhar com Deus para chegar aonde Ele deseja que a gente esteja, aonde Ele deseja que a gente finalmente chegue. 1 Coríntios capítulo 12, então o texto que eu mencionei, o versículo 10, diz o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. E esse é um dos textos mais lindos que nós encontramos na Escritura. E é um texto que, ao mesmo tempo, o que ele tem de belo, ele tem também de negligenciado. É justamente nas nossas fraquezas que fica evidenciado o quanto nós precisamos do Senhor. Paulo aqui está dizendo, eu me regozijo, eu me alegro naquilo que me mostra que eu sou fraco. É Paulo dizendo, eu fracassei naquilo que eu achei que conseguiria fazer, e que bom isso. Porque isso mostra que eu preciso de Deus. Eu não sou o suficiente. Então eu não sei a forma que você chega aqui. Se você chega aqui cheio de si, mas a minha oração é que nós saímos daqui com o desejo de ser cheios de Deus. De que nas nossas fraquezas, nos nossos fracassos, nas nossas derrotas, fique evidenciado que nós temos um Deus que é por nós. Que fique evidenciado que nós precisamos do Senhor. Ninguém aqui vai conseguir viver a plenitude dessa vida na força apenas do próprio braço. Porque numa dessas, você se machuca brincando. Numa dessas, você se machuca fazendo o que você gosta. Nós precisamos do Senhor. Eu e você precisamos do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé, e antes de cantarmos, nós iremos orar. E nesse momento eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor e pedir ao Senhor que Ele fale com você, que Ele ministre ao seu coração através das coisas que você entende, através das coisas que acontecem no seu dia a dia. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que manda em toda a terra, sim. Ele é um Deus que está lá onde nós não conseguimos alcançar, sim. Mas o nosso Deus também está aqui. E esse Deus que está aqui essa noite, te trouxe aqui essa noite, não para me ouvir falar, mas para ter um encontro com Ele. Essa noite não é sobre quem está falando, sobre quem está cantando,
sobre o que nós estamos vestindo essa noite. É sobre esse Deus que nos chamou aqui para ter um encontro conosco. Grave isso no seu coração. Deus te trouxe aqui para ter um encontro com você. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor ministre em nossos corações durante esse tempo. Que através das canções que nós iremos cantar, através da palavra que nós iremos meditar, que o Senhor esteja falando conosco. Pai, não deixa a gente sair daqui da mesma forma que a gente chegou. Que o nosso coração seja tomado por uma sede, por um anseio de te conhecer mais. Fala conosco, Senhor, nas situações do nosso cotidiano. Nos leva agora a meditar sobre as coisas que aconteceram durante essa semana, durante esse mês, ou até mesmo durante esse ano. Senhor, nos ajuda a olhar para a nossa vida, a meditar sobre os nossos dias, para que a gente possa buscar o Senhor, aprender do Senhor, viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Não deixe, Senhor, a gente ficar escravos, ficar submissos àquilo que o mundo tenta nos convencer, mas que a nossa submissão, que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Canta comigo, Leave on my way.
Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, meu Senhor. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, meu Senhor. Meu Pai de amor, poderoso, príncipe da paz, príncipe da paz. Amém, amém. Glória a Deus. Só por Ele vivemos. Essa não teremos a letra mais. Quem souber, louve a Deus, essa é a canção. Eu te busco, te procuro, no silêncio.
Queremos sempre mais esse Deus que nos abraça, nos chama para perto. Sua palavra é viva, eficiente, eficaz em nossas vidas. Não queremos estar longe, mas sim perto deles. Amém. Bom, eu quero lembrar os irmãos que ainda não pegaram as suas camisetas. Elas estão prontas, então por favor, hoje eu tinha colocado no grupo lá, era o limite para retirada, né? Então por favor, você que está aqui, que encomendou a sua camiseta, procure eu ou a Vani no fim do culto, um de nós vai estar disponível para lhe entregar essa camiseta. Como os irmãos sabem, deu um pequeno problema com o nosso pedido, houve uma confusão na empresa que fez. Então quem pediu a camiseta chumbo veio cinza, e quem pediu a camiseta cinza veio chumbo. Teve gente que pediu uma de cada cor, aí estava tudo certo, né? Teoricamente, pelo menos. Mas eu preciso que todos que pediram as camisetas retirem as camisetas, para que você possa ver a sua camiseta e ver se você vai querer ficar com ela. Pastor, eu pedi de outra cor porque eu não gosto dessa cor, eu queria outra cor. Ok, eu vou levar a camiseta de volta para a empresa, ou enfim, mas você vai ter a camiseta da cor que você pediu, porque o erro não foi nosso, o pedido foi passado exatamente como cada um de vocês solicitou. A outra possibilidade também é de você pegar a sua camiseta, que veio na cor trocada, e dar uma sondada aí, ver se tem outra pessoa que usa o mesmo tamanho que você, e o pedido dela também veio trocado. Aí quando vê, você só troca com ela e tá tudo certo, tá bom? Mas eu preciso então que todos retirem a camiseta hoje, e que aqueles que não querem ficar com a camiseta da forma que ela veio, me avisem. Se você não me avisar até hoje, na terça-feira eu estou indo na empresa, vou conversar com os caras e eu vou supor que está tudo ok com a sua camiseta, que você não quer trocar ela, tá bom? Então eu preciso que até hoje, porque amanhã é segunda-feira, é o meu dia, é o meu domingo, né? É o meu dia do descanso da família, então amanhã eu não vou responder você sobre camiseta, é hoje, tá bom? Já foi colocado lá no grupo antes sobre isso. Hoje então nós vamos retomar a nossa série de sermões sobre maturidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta de Tiago. Tiago, capítulo 2. O nome da nossa série é Maturidade, um chamado à fé prática. Apenas para retomarmos, então, a ideia dos próximos domingos é nós meditarmos na carta de Tiago. Nós faremos isso nos 5 capítulos de Tiago, versículo a versículo. Nós vamos passar pela carta de Tiago e meditar no que Deus tem para falar conosco através desse texto. Então, assim, se você ouvir algo hoje que parece ser muito para você, é porque é para você. Não é porque você veio hoje aqui, mas é porque Deus trouxe você aqui. Esse sermão, ele está dentro de uma programação, então não foi trocado a ordem dos sermões só porque você veio. Mas eu acredito que provavelmente Deus trouxe algumas pessoas aqui essa noite para ouvir isso que vai ser dito
hoje. A maturidade, diferente da maturidade física, a maturidade espiritual, ela não vem com o tempo. Ela não acontece de forma automática. Uma pessoa, ela nasce, ela cresce e ela se desenvolve. Ela desenvolve um caráter, pode ser um caráter ruim, mas ela vai desenvolver um caráter. Ela vai desenvolver uma inteligência, pode ser uma inteligência que falta sabedoria, pode ser uma inteligência tola, mas ainda assim é uma inteligência, é um conhecimento. Então é natural que eu e você nós cresçamos, não tanto fisicamente, né? Mas que a gente cresça, a gente se desenvolva. E pensando no nosso crescimento físico, isso é natural, é quase automático. Mas a maturidade espiritual, ela não acontece de forma automática. A maturidade espiritual, ela precisa ser buscada, ela precisa ser almejada, ela precisa ser desejada com o nosso coração. A maturidade espiritual, ela não é um passarinho manso que você estende a mão e ele pousa no seu dedo, no seu braço e fica ali tudo em paz. Não, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra diária. Porque o nosso coração é propenso a agir como pessoas imaturas, mimadas. Porque Deus não faz as coisas do jeito que eu achava que Deus deveria fazer, eu fico bravo com Deus. E aí eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não vou na igreja e a culpa é sempre dos outros, nunca minha. A maturidade é um chamado à fé prática. É a gente viver de acordo com aquilo que nós afirmamos que cremos. No que você crê, meu irmão? Nós acabamos de cantar que Deus está em todos os lugares. No mais profundo abismo, Deus está. Aqui, Deus está. Mas e quando nós trocamos a nossa busca pelo Senhor por tantas outras coisas, será que a nossa prática está dizendo que nós cremos que Deus está em todos os lugares? Quando nós abrimos a boca para falar o que não deveríamos falar, quando nós não fazemos aquilo que nós sabemos que deveríamos estar fazendo, será que nós cremos que Deus está ali? Quando nós pecamos naquilo que nós constantemente estamos pecando, será que realmente o problema é a gente não saber que é pecado? Ou será que é um problema de não acreditar que de fato Deus está ali? Quando você está pecando, quando você está pensando em algo que não devia, fazendo algo que não devia, Deus está. Deus está ali. A maturidade é nós andarmos de acordo com aquilo que nós cremos. É nós andarmos com um temor, sabendo que Deus está em todos os lugares. Então não basta apenas nós cantarmos acerca dessas coisas, nós precisamos viver isso. Não basta apenas nós chegarmos aqui e lermos os textos, nós precisamos viver de acordo com isso. E a carta de Tiago é uma das cartas mais práticas que nós vamos encontrar na Escritura. Tiago, como poucos pregadores, ele vai direto ao ponto. Ele é objetivo, Tiago é cirúrgico. Tiago não tem rodeios. Tiago é muito mais um pregador do que um escritor, e nós vamos ver isso conforme nós vamos passando pelo texto. Na semana passada, nós demos uma pausa nessa série por conta do sermão especial de Páscoa. Mas no primeiro domingo que nós meditamos na carta de Tiago, nós falamos sobre as provações. As provações são oportunidades. E aí nós precisamos definir, nós precisamos decidir se na nossa vida as provações serão oportunidades para nós pecarmos, oportunidades para nós se tornar pessoas amargas, ou oportunidades para nos tornarmos mais semelhantes com o Senhor Jesus. Nós entendemos que em cada provação há uma porta para uma tentação. E eu expliquei naquele dia em questão de que o sermão 1 e o 2 poderia ser um sermão apenas, mas aí ficaria muito longo, por isso que foi dividido em 2. Mas eu quero convidar você a pensar de forma contínua nessa série. Então eu quero enfatizar aqui mais uma vez, esteja aqui em todos os sermões quanto possível. Não perca. Não acha que se você não vier um domingo, você não perdeu nada.
Eu creio que isso sobre o que nós estamos meditando é algo do coração de Deus para a nossa igreja. É algo que nós precisamos ouvir, nós precisamos praticar. As provações ditas aqui por Tiago, então lá no início do capítulo 1, são provações exteriores. São coisas que estão além de nós, fora de nós. São coisas, dificuldades que nós enfrentamos que não necessariamente nós fizemos algo para enfrentar isso. E o exemplo talvez mais palpável que nós temos acerca disso é a pandemia. Nenhum de nós fez alguma coisa específica, direta, para que o Brasil sofresse com a pandemia. Talvez algumas pessoas, por não ter se cuidado, por não ter tomado os devidos cuidados, acabaram cooperando para que o vírus se espalhasse mais rápido. Mas esse não é o ponto. A questão é que nós enfrentaremos coisas nessa vida que nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada diretamente que está relacionado com aquilo. Então nós precisamos entender que nesse mundo, nessa terra, nessa vida, nesses breves 80, 90, 100 anos que nós viveremos, nós iremos sofrer. Isso não é uma escolha. Nós iremos sofrer. E o sofrimento, ele vem porque, em primeiro lugar, nós estamos num mundo caído. O pecado afetou o mundo de uma forma total. Esse mundo envolve dor, envolve sofrimento, porque nós estamos num mundo caído. Então nós iremos sofrer simplesmente por estar vivos. Nós iremos sofrer, em segundo lugar, porque nós estamos no meio, os nossos relacionamentos são formados por pessoas caídas. Por mais que sejam pessoas boas, são pessoas caídas. São pessoas que têm, da mesma forma que eu e você, pecados. Então você não precisa fazer nada. Outra pessoa pode pecar contra você e você vai sofrer, sem escolher isso, sem decidir por isso. Mas em terceiro, e aqui é mais pessoal, nós iremos sofrer nesse mundo porque, sim, nós somos pecadores. Então sim, há provações que nós iremos enfrentar porque nós tomamos escolhas erradas. Porque daí é muito bom a gente ficar sempre jogando a culpa no outro, ou nos outros, nas coisas, nas circunstâncias, e não assumir a responsabilidade. Mas as provações, elas vêm sobre as nossas vidas não necessariamente porque nós pecamos. Não é porque você está sofrendo que isso significa que você pecou. O nosso papel aqui não é tentar definir o porquê que as pessoas sofrem. O nosso papel muitas vezes é dar o ombro e chorar junto com as pessoas no meio do sofrimento. O nosso papel às vezes é o lamento, não é a solução. Nós precisamos apontar para o Redentor. O problema é que às vezes a gente se aproxima de pessoas em sofrimento e a gente quer apresentar a solução e não redenção. Nós não somos chamados para solucionar o problema dos outros. O caso mais específico, mais claro da Bíblia que fala sobre isso é o caso de Jó. Deus diz sobre Jó: não há homem semelhante a ele, reto, justo, mas poucos sofreram tanto como Jó. Então o problema do sofrimento não é só eu pequei. E nós não podemos dar esse diagnóstico sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas o problema é que dentro do nosso sofrimento, dentro então das nossas provações, que é essas coisas exteriores, dentro das provações, há portas para a tentação. A tentação, por definição, ela é uma proposta. Proposta você aceita se você quer. Certo? A tentação, ela não é pecado, mas a tentação, ela faz parte de um processo, de um caminho fatal, um caminho que nos leva à morte. E isso nós falamos no segundo sermão. As tentações são propostas. O primeiro estágio desse caminho que nos leva à morte é a tentação. O texto de Tiago vai nos dizer então que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então, porque a outra pessoa pecou contra mim, então por isso eu pequei. Não. Não mesmo. Você pecou porque você é um pecador.
Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Você quis reagir mal ao pecado do outro. Você aceitou a proposta da tentação. Esse é o primeiro estágio. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. O texto vai nos dizer que nós não podemos culpar a Deus pelas nossas tentações, porque Deus não tenta ninguém. Então, em primeiro, você é tentado pelos seus próprios maus desejos. Segundo, Deus não te tenta. E terceiro, e aqui não está em Tiago, mas a gente vê Paulo falando em outra carta, dizendo que Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Então, se a Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar, a Bíblia diz que Deus não nos tenta, e a Bíblia diz que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Quando nós cedemos à tentação, é culpa de quem? Só pode ser de Deus, né? Não, a culpa é minha. A culpa é sua. O primeiro estágio é a tentação, o segundo é a sedução, é o domínio. É quando nós cedemos àquela isca que a tentação nos coloca. E por esse mau desejo, então, que nós temos, nós somos arrastados e seduzidos. E a linguagem que Tiago usa aqui, no texto original fica ainda mais claro, é a ideia de uma isca. É como você pescar. Quando o peixe morde ali a isca, em teoria, né, ele está pego. Tem aqueles que são mais espertos, que conseguem fugir, mas se você botar o anzol lá de novo, com a isca de novo, provavelmente ele vai lá e vai pegar de novo, vai fisgar de novo. E aí, quando ele está fisgado no anzol, ele ainda pode se mexer lá embaixo, ele ainda pode ir para um lado e para o outro, mas ele já foi preso. É pelo pecado, pela tentação, então nós somos seduzidos, dominados. Esse é o segundo estágio, que dá luz ao terceiro estágio, que é o pecado. O pecado consumado, o pecado feito, o pecado praticado. Pergunta com resposta óbvia. Quando você puxa o peixe para fora, ele está morto ou vivo? Está vivo. Mas qual que é o destino dele? A morte. Se você pudesse perguntar para o peixe, ele ia dizer, não, eu estou vivo, está doendo, mas eu estou vivaço aqui. Mas já deu, já era para o peixe. O problema é que nós ficamos negociando com esse processo e a gente só para analisar quando nós já estamos do lado de fora, quando a gente já foi fisgado para o lado de fora, já completou o pecado. E o resultado final disso é a morte. É a morte eterna. E o único que pode interromper esse processo é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, não importa o que você tem nas suas mãos, não importa no que você tem baseado a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, não importa. Se Jesus não entrar na sua vida, se o seu coração não for do Senhor Jesus, a linha de chegada da sua vida é a morte eterna. É apenas Jesus que pode nos trazer vida. Assim, nós chegamos, então, no terceiro sermão, que era sobre a prática da felicidade. A pergunta que norteou esse sermão é que quem não quer ser feliz? Quem não deseja encontrar contentamento, satisfação nessa vida? Olhar para essa vida e dizer, eu tenho uma vida boa, eu vivo bem. Todos nós queremos. Ou alguém não quer? Vai consultar. Tem algum problema? Todo mundo quer isso. Mas nós entendemos aqui nesse texto, especificamente no versículo 25, Tiago 1, 25, que diz que, mas ao homem que observa atentamente a lei perfeita, isso é a palavra de Deus, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que quiser. Esse é o sonho de todos nós. A felicidade é uma prática, e essa prática é encontrada na prática da palavra de Deus. Quer ser feliz? Viva de acordo com a palavra de Deus. Não existe felicidade fora disso. Pode existir propaganda enganosa. Aquele produto que você compra para durar 10 anos, dura 10 meses. A verdadeira felicidade está na palavra de Deus. Eu quero desafiar os irmãos, aqueles que não acompanharam todos os sermões até aqui,
a procurar nas nossas redes sociais, você vai encontrar lá. Exceto o 3. O 3 deu um problema técnico e não gravou nada. Mas, hoje, nós vamos partir aqui então do capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós faremos a leitura até o versículo 9. Acompanhe na sua Bíblia. Se aquilo que eu estiver falando não estiver na Bíblia, se as afirmações que eu fizer não estiver de acordo com aquilo que está escrito nesse livro que está nas suas mãos, ignore totalmente aquilo que eu estou falando. Porque não é a mim que você precisa ouvir, mas é a palavra de Deus. Então, acompanhe o texto. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença. Júnior, troca o microfone para mim, por favor. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Obrigado. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu poder e somente nele. Nós cremos que é só o Senhor que tem poder para nos transformar. Nós cremos que aquele que tem poder para mover montanhas, tem poder também para mover os nossos corações, para trazer os nossos corações para perto de Ti. Senhor, eu oro nesse momento, eu clamo a Ti, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, quebrando os muros de resistência que existem em nós para a Tua palavra, rompendo em nós o comodismo, a preguiça, a mornidão. Senhor, aviva os nossos corações com a Tua palavra, desperta-nos, ó Deus, para viver a Tua palavra como gente madura, que sejamos pessoas prontas para o arrependimento, e não pessoas que ficam procurando argumentos, desculpas, justificativas. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo faça algo novo em nossos corações, que cada um de nós, a começar por mim, seja convencido por Ti e transformado pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, é a nossa oração, Senhor. Amém. Amém. O contexto da carta de Tiago é o contexto da diáspora. É o contexto em que os crentes de Jerusalém estão fugindo. Eles não estão mais no lugar que eles estavam, eles não estão mais nas suas casas. Se você se lembra um pouquinho, lá em 44 depois de Cristo, o primeiro mártir da história da igreja, Estevão, é assassinado, apedrejado, ele é executado, porque professava o bom nome de Cristo. E ali então se inicia a perseguição a todos os crentes. E essa perseguição ela vai se intensificando. Aproximadamente 20 anos depois,
com um novo imperador chegando, isso chega ao limite. Então os crentes de Jerusalém e daquela região precisam fugir para salvar as suas vidas. E nesse momento nós deveríamos talvez nos perguntar: mas Senhor, o Senhor não estava cuidando desse povo? O Senhor não cuida dos teus? Por que eles precisaram sair? Por que muitos perderam familiares, amigos, que foram mortos pelos perseguidores? Simplesmente por crer em Cristo, por confessar publicamente que criam no Senhor Jesus. Mas o Deus que nós cremos é um Deus que não perde o controle da história nem por um segundo. O nosso Deus é um Deus que não é pego de surpresa por nada. O nosso Deus comanda essa história soberanamente. Meus irmãos, o trono está ocupado. Nós cantamos aqui, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sabe o que quer dizer? Que antes de tudo ser criado, Ele já era. No fim de todas as coisas, Ele é. O nosso Deus não foi criado, Ele não precisa ser instruído. O nosso Deus é, Ele é o grande eu sou. Ah, meus irmãos, isso deveria encher o nosso coração de fé, de esperança, de alegria. Que segurança sermos do Senhor Jesus. Que segurança a nossa vida estar nas mãos do Senhor Jesus. Porque até mesmo na perseguição, nós vemos Deus dobrando a história para que a história cumpra os seus propósitos. Atos capítulo 1, versículo 8, pouquinho antes da ascensão de Jesus, a volta de Jesus aos céus, Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Nós vemos aqui então que é a promessa de Jesus se cumprindo. Aqueles crentes que foram espalhados da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, agora estavam alcançando outros lugares. E esses crentes chegam lá como? Sendo provados, sendo tentados, talvez querendo buscar a felicidade em outras coisas, ao invés de buscar na prática da lei de Deus. Perceba que é isso que a gente viu até agora nos 3 sermões. Da mesma forma que eu e você somos tentados a isso dia após dia. Mas o que acontece aqui, Tiago envia essa carta, essa epístola então a esses irmãos. E Tiago não tem a pretensão de ficar dizendo: não, gente, calma, vai ficar tudo bem. Não, gente, calma, assim, é assim mesmo, isso vai passar. Se vocês tiverem muita fé, muita energia positiva, assim, vai dar tudo certo. Pensem para frente. Não, Tiago vai lá e ele é cirúrgico nas suas afirmações, nas suas exortações, e relembra o povo de que não era hora de fraquejar. Tiago envia essa carta então lembrando a um povo sofrido que estava fora do seu lugar, fugido, com dores no coração, com o coração talvez em pedaços por ter perdido pessoas que amava. Tiago não tem aqui a pretensão de aliviar o que o Evangelho é. Mas Tiago diz como aquele povo deveria continuar se comportando. Porque ainda que as circunstâncias tivessem mudado, Deus não muda. Nós chegamos então no sermão de hoje, e o título é: A fé liberta do preconceito. Nós vemos o texto aqui e Tiago nos dá um exemplo. Mas eu quero partir desde o início. Do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos Tiago dizendo: meus irmãos, como crentes em Jesus Cristo. E Tiago aqui está falando sobre o crente bom. Então, se você afirma que você é crente, que você é cristão de verdade, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Não, mas eu não faço diferença entre ninguém. Talvez seja a nossa resposta, já de supetão, porque nós somos bons em entregar argumentos quando o nosso pecado é apontado. Mas Tiago continua: não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então, às vezes a gente diz
que não faz diferença entre ninguém, porque nós sabemos muito bem que Deus não faz acepção de pessoas, mas nós tratamos as pessoas de forma diferente. E aí nós não estamos agindo como pessoas que são crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ou como eu gosto de dizer, nós estamos agindo como um crente bom. Não estamos sendo maduros. Pelo contrário, imaturos. Porque é coisa de criança se relacionar apenas com aqueles que concordam com ela. É coisa de criança se relacionar apenas com aqueles que pensam como ela. Talvez você já teve esse discurso quando você era criança, ou você que tem filhos, netos, talvez você já ouviu algo mais ou menos assim. Tem ali uma dupla, né, crianças brincando, e aí sempre tem aquele que quer ser o chefe, né? Que ele quer mandar em tudo. Ele diz como brinca, como não brinca. E aí quando não concordam com ele diz assim, então não sou mais teu amigo. Já viu isso? Então eu não sou mais teu amigo. E vira as costas e vai embora. Não quero, não sou mais teu amigo. Por quê? Porque não concorda comigo. Porque não brinca do jeito que eu brinco. Eu não gostei dessa música lá. Não gostei. Não vou mais nessa igreja. Não vou, só vou onde canto a coisa que eu gosto, que eu quero ouvir. Eu gosto de funk gospel, então eu vou numa igreja que vai tocar funk gospel. Estou usando o exemplo aqui porque eu imagino que ninguém curta isso. Meus irmãos, nós somos chamados à maturidade. O texto continua, versículo 2, e aqui Tiago traz então esse exemplo. Suponham que, Tiago não está dizendo que isso está acontecendo, mas ele está fazendo uma suposição. Suponham que, na reunião de vocês, no culto, entre um homem com roupas finas, e lá na porta, aqui está um lugar preparado para você, aqui, essas cadeiras são mais confortáveis. Aqui está um lugar, senta na frente, que aí nada vai te distrair. Quer uma água? Um cafezinho? Senta aqui, aqui é o melhor lugar, aqui tu vai poder ouvir melhor, tu vai ter mais acesso direto ao banheiro. Mas quando entra alguém pobre, com as roupas simples, talvez rasgadas, talvez fedido, você diz assim, não, esse aí pode sentar em qualquer lugar. Senta aí, senta aqui, ou fica em pé aí. Ou aqui perto, onde é que eu coloco meus pés? Tem um tapetinho aqui onde a gente usa para botar os pés, mas tu pode sentar aqui. Suponham que na reunião de vocês acontece isso. Não estariam vocês agindo de forma errada? E eu gosto desse exemplo que Tiago dá. Gosto. Porque é uma coisa que acontece de forma sutil, muitas vezes em nosso meio. Porque nós somos sempre tendenciosos no pós-culto. Quando se formam os grupos para conversar, o nosso objetivo, na maioria das vezes, não é eu vou ir conversar com alguém que eu não vejo durante a semana. Alguém que eu não converso, que eu não tenho contato. Nós temos a tendência de ou terminar o culto e sair correndo embora, para não conversar com ninguém, para não se relacionar com ninguém, ou eu vou conversar com o Luciano, porque o Luciano pensa que nem eu, o Luciano concorda comigo. E aí eu vou ficar só com o Luciano, aí fica aqueles grupos assim. Não que é errado, meus irmãos, por isso que eu estou dizendo que é sutil. Não é que é errado a gente conversar com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem mais afinidade, porque a gente não vai ter a mesma afinidade com todo mundo. Isso é loucura, não vai acontecer. Se você vem de uma família que tem muitos irmãos, você sabe do que eu estou falando. Eu venho de uma família que nós somos entre 6. Então, dos 6, eu tenho um que é mais chegado. Então, nós temos isso. Você sabe disso. Mas o que eu estou falando é sobre nós começarmos, então, a partir disso, essa parcialidade sutil que há em nossos corações, nós começarmos muitas vezes a emitir julgamentos sobre a vida dos outros. Não, naquele lá não vale a pena eu conversar, não vale a pena eu dedicar tanto tempo àquela pessoa, sabe? Porque, eu acho que aquela lá não vai para frente. Será que nós, na prática, não estamos sendo preconceituosos? Porque aquilo que nós vemos diante de nós é diferente daquilo que nós gostaríamos de ver?
Será que hoje no pós-culto isso vai acontecer? Porque aquele que se junta sempre com o mesmo grupo e aquele que vai embora correndo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não quer se relacionar. Ele quer continuar ele mesmo. E como é que ele faz isso? Ou ficando sozinho, ou ficando com as pessoas que falam sempre a mesma coisa que ele fala. Aí a gente continua sempre o mesmo. Será que nós não estamos tratando pessoas diferentes de nós de forma indevida? Não só aqui no culto. Porque aqui na igreja, se chegar alguém nessas condições, aqui que o texto fala, eu não acredito que ninguém vai desprezar. Boa parte da igreja vai estar disposta a receber, a botar sentada do lado, a abraçar, a estar junto, a orar, a perguntar se está precisando de alguma coisa. Agora, no dia a dia, será que nós não fazemos isso? Irmãos, esse é um texto que mexe comigo. Esse é um texto que me toca de uma forma muito profunda. Eu trabalhava num lugar uma vez que a minha função nesse lugar era empacotar compras. E quando tinha muito movimento naquele estabelecimento, eu estava parado, aconteceu isso mais de uma vez, estava parado num caixa para empacotar as compras do Júnior. E o Júnior é um cara que ele é pobre. E do outro lado, num outro caixa do lado, encosta a Bianca. Mas a Bianca é rica. O Júnior deve ter pensado, misericórdia, né? A Bianca, amém, amém, amém. Aí, a pessoa que era minha supervisora, estou tentando não dar muitos detalhes, mas a pessoa que era minha supervisora, ela dizia assim, ô Guilherme, deixa esse pacote aí e vem fazer esse. Só que o detalhe, o Júnior estava com 3 carrinhos, a Bianca com uma cestinha. E como isso aconteceu mais de uma vez, eu comecei a perceber que o problema não era aonde eu estava. O problema é para quem eu iria empacotar as compras. Porque Deus o livre, uma pessoa rica chegar no estabelecimento e não poder botar 5 itens dentro de uma sacolinha. Cai a mão. Agora a pessoa que era mais humilde, pobre, podia ficar lá esperando, porque a gente precisava dar preferência para o rico. Nenhuma das brigas que eu tive com essa pessoa que estava acima de mim foi justamente sobre isso. Foi numa dessas situações, ela me falou para fazer isso e eu disse, eu não vou. Esse caixa aqui precisa mais de mim agora. Não, mas eu estou mandando tu vir para cá. Não, eu não vou. Porque o meu trabalho aqui é fazer isso. Daqui a pouco está chegando mais gente lá de fora e vai poder empacotar. Então, gente, eu estou abrindo meu coração agora aqui para vocês. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. E assim, se eu consigo manifestar um pouquinho da indignação quando nós nos comportamos assim, eu queria que você pensasse como Deus detesta isso. Quando nós tratamos as pessoas com indiferença. Não, eu vou conversar com aquela pessoa lá que ela é mais assim, me fugiu a palavra agora, extrovertida. Essa pessoa é fácil de conversar, porque tu chega, tu fala uma coisinha, ela já responde, já conversa, dá risada e tal. E essas pessoas são legais. Eu não vou chegar na outra pessoa que ela é introvertida, que tu faz 12 perguntas e as 12 respostas são sim. Não pergunta nenhum, e você? Né? E aí, tudo bem? Sim. E a família, como é que tá? Tá boa. Chega e diz assim, sentimos tua falta. Pois é. Será que não são essas pessoas que mais nós deveríamos ser intencionais no nosso relacionamento? Porque as extrovertidas estão indo lá na porta falando, então tá, meu irmão, até a semana que vem. Ele abre um sorriso e diz, então tá, pastor. Será que não são essas pessoas, meus irmãos? Ou será que a gente vem aqui e a gente está vivendo a nossa fé dessa forma, uma fé preconceituosa? Pensando agora sobre relacionamentos. Eu não me relaciono com o outro porque o outro é diferente. Mas, meus irmãos, Deus chamou exatamente assim. Você vai ver o resultado lá no céu em Apocalipse.
É povo de toda a tribo, ração. Eu disse ração, meu Deus do céu. É gente de toda a tribo, nação. Misericórdia. É gente de toda a língua, gente de toda a cor, todo o peso, toda a personalidade. Jesus morreu pelo povo, por gente diferente, pelo rico, pelo pobre, pelo que fala mais, pelo que fala menos, por aqueles que dão mais trabalho e por aqueles que dão também, às vezes só disfarçam mais, perdão. O povo de Deus é um povo diversificado. Não é só gente igual você, não. Não é só gente que gosta de você, não. Na última igreja que eu trabalhei, eu brincava que eu dizia assim que Deus me chamou para trabalhar num lugar onde só ia ter gente diferente de mim. Porque eu era o único que torcia para o Inter naquele lugar. E eu brincava com os irmãos, eu incentivava eles ao evangelismo, eu falava assim, gente, eu estou cansado de ficar sozinho. Mas Deus chamou a gente para estar no meio de pessoas que não concordam com a gente. Porque são essas pessoas que vão moldar o nosso coração, que vão fazer a gente pensar sobre as convicções que nós temos. São para essas pessoas diferentes da gente que nós precisamos se doar, se entregar. Sabe, pastor, mas é que eu não me dou muito bem. Assim, no passado, as pessoas que estavam na igreja, assim, eu tinha mais proximidade, agora eu não tenho mais. E de quem é a culpa? Versículo 5, ainda aqui dentro disso, eu quero fazer aqui um paralelo com o texto de Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Então aqui é o evangelho chegando ao povo gentil, ao povo que não era judeu. E Pedro, que era um judeu raiz, que zelava pela sua linhagem, nesse momento aqui então Pedro reconhece. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, meus irmãos, as pessoas que eu devo me relacionar são as pessoas que creem em Jesus. As pessoas que eu devo tirar para amigo são as pessoas que creem em Jesus. Não que eu não vou ter amigo que não crê em Jesus, porque daí quem que eu vou evangelizar, né? Preciso ter amigo que não crê em Jesus também. Mas o que eu estou falando é que eu não preciso ficar esperando a pessoa ter alguma coisa em comum. Ela crê em Cristo, então ela tem alguma coisa em comum. Ela é meu irmão, é minha irmã, é da minha família. Não é só dizer que não faz acepção de pessoas, mas é mostrar. É demonstrar através das atitudes. E é bem verdade que nós normalmente nos sentimos mais confortáveis na presença de pessoas que pensam como a gente. Nós nos sentimos mais confortáveis em abraçar as pessoas que cheiram como a gente. Se você veio para o culto todo emperiquitado, como dizia a minha avó, perfuminho, desodorante em dia, aleluia, arrumadinho. Aí chega alguém aqui que não fez isso. Você passa meio de longe. Boa noite, boa noite, boa noite. Já cuidando assim o resto da família, assim, fica longe. Irmãos, eu oro para que Deus coloque na sua vida pessoas que têm um estilo de vida totalmente diferente de você, para moldar o teu coração. Eu conheci um cara uma vez, e eu digo isso com dor no coração, porque hoje ele não está no caminho do Senhor. Mas eu conheci ele criança, que ele era uma família muito pobre da nossa cidade. Eu era adolescente na época, e eu agarrei aquele moleque para perto de mim e disse assim, cara, eu vou te ensinar sobre Jesus, tu vai andar comigo. Nós nos reunimos como igreja, a gente comprou roupa para ele, a gente ensinava a Bíblia para ele, eu ia lá na casa dele, eu comia com ele, comia a comida que ele fazia. Ontem na Assembleia foi desafiado os irmãos aí na cozinha ali, alguém foi?
Assim, quem foi sabe o estado da nossa cozinha ali que precisa dar uma reforma. Era muito pior do que aquilo. Você já entrou numa cozinha suja? Que tu olha assim e pensa, não tem como comer nisso não. Eu ia lá e o meu coração era moldado por aquilo dali. Era trabalhado por aquilo. Deus estava me ensinando a amar aquilo que não era igual a mim. E eu lembro que eu lembro até hoje, no dia da nossa despedida dessa igreja, dessa cidade, aquele rapaz, já adolescente, ele veio e me abraçou tão forte. E ele botou a cabeça aqui no meu ombro e ele chorava. Chorava. E ele dizia assim: eu não queria que tu fosse embora. Porque tu me abraçou como ninguém me abraçou. Tu é como se fosse o meu pai. Eu tinha acho que 4 anos mais do que o cara. Quando ele saiu, ficou aquela marca aqui, ó. Não só de lágrimas. Só que muitas vezes nós não amamos tanto as pessoas ao ponto de passar por isso. Talvez as pessoas que estão com o coração dilacerado, elas nunca vão se abrir com a gente porque a gente trata elas com parcialidade, porque elas não são igual a gente. Talvez nós precisamos ser mais intencionais. Olhar para o nosso irmão e ver hoje assim, hoje eu vou cumprimentar aquele que eu não gosto. Brincadeira. Hoje eu vou cumprimentar aquele que é diferente de mim, aquele que eu nunca falei. Ah, mas como é que eu vou chegar? Assim, o pastor disse que hoje a gente tinha que falar com alguém que a gente nunca falou. Estou aqui. Que idade tu tem? Deu. Eu tinha um pastor que ele tinha um jeito muito legal de começar a conversa. Será que chove? É uma prática, meus irmãos. A fé e a parcialidade no tratamento, a acepção de pessoas, são inimigas. Elas não andam juntas. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do mesmo Deus. Deveríamos olhar assim, uns para os outros. O versículo 5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado, o 6 e o 7 ainda, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? É importante a gente ter em mente o contexto histórico aqui, tá? A Bíblia não está dizendo que só os pobres são herdeiros do reino de Deus. E os ricos estão presos para sempre na incredulidade. Não é isso que o texto está falando. Jesus não tinha problema nenhum com gente rica. Jesus tinha pessoas que sustentavam o ministério dele. Jesus não tinha problema nenhum com isso. Jesus não tem problema nenhum em você ter dinheiro e ter muito dinheiro. Ninguém aqui tem problema com isso. O problema é quando o dinheiro tem você. Daí deu ruim. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Em outro momento, ainda dentro dessa série, nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Mas o que esse texto aqui está nos ensinando é que naquela época, de forma geral, o rico daquela época, ele achava que por ele ser rico, isso significava que ele estava de bem com Deus. Porque ele tinha dinheiro é porque Deus estava abençoando. Se ele perdia dinheiro é porque Deus estava o amaldiçoando. Era assim que funcionava naquela época. O pensamento das pessoas funcionava assim. E mais uma vez a gente tem um contraste muito grande com a pessoa de Jó. Jó era muito rico, mas sofreu muito. E não estava sendo amaldiçoado por Deus. O propósito de todo o sofrimento era que ele fosse ainda mais abençoado por Deus. E não só de forma material. Nós vemos em Mateus capítulo 19, versículo 23 e versículo 24. Eu gostaria que você abrisse comigo esse texto. Não desmarque Tiago, por favor. Mateus 19, versículo 23 e o versículo 24.
Então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. De forma geral, o rico nessa época era orgulhoso. Ele se baseava nas suas próprias riquezas e não na obra de Jesus. A salvação dele vinha porque ele achava que ele era bom, por isso ele era abençoado, e não porque ele precisava de alguém que redimisse a sua vida. É por isso que Jesus está dizendo aqui, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Você já viu um camelo pessoalmente? Mas você tem ideia que ele é grande, né? É um bicho grande. Você já viu uma agulha pessoalmente? Já. É pequeno. Jesus está dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que aquele que é orgulhoso, daquele que se orgulha no que tem, ser salvo. Então muitas vezes nós estamos tão apegados às nossas condições, àquilo que temos ou ao que não temos, porque o pobre é orgulhoso também. Não sei se você já conheceu um pobre orgulhoso. Ele é agarrado nas coisas que tem de um jeito assim que nem bicho. Ele baseia toda a sua fé, toda a sua esperança, a expectativa naquilo que ele tem. Ele disse, não, eu trabalhei, eu suei para ter isso. 24 vezes sem juros. E louva a Deus ainda pela promoção. Não é só rico que se orgulha naquilo que tem. Pobre também. Meus irmãos, a fé, ela não favorece um tipo de pessoa. E a fé, ela mostra a verdadeira riqueza. Quando nós entendermos o que é a verdadeira riqueza, nós vamos parar de olhar para as pessoas de forma diferente. Porque o que é a verdadeira riqueza não é o que as pessoas têm, mas é o Jesus que habita nelas. Então a verdadeira fé não nos faz se relacionar apenas com um tipo de pessoa. A verdadeira fé, em segundo lugar, ela nos mostra o que é a verdadeira riqueza. É provável que nessa época aqui, nesse contexto em que Tiago escreve, estivesse havendo um certo tratamento diferenciado com aqueles que eram ricos. Porque lembre-se, esse povo saiu fugido. Lembre-se, esse povo deixou tudo que tinha. Lembre-se, esse povo precisava de recurso, talvez até para o básico. Talvez nas reuniões estava acontecendo um tratamento diferenciado com os ricos que estavam visitando aquele lugar. Porque teoricamente, quem tem mais, contribui mais. Então eles estavam tratando melhor essas pessoas. Mas Tiago aqui mais uma vez é cirúrgico e diz, fazendo isso, será que vocês não estão indo contra a palavra de Deus? Não são esses mesmos ricos que por se acharem dono das coisas, amanhã ou depois vão querer entregar a vocês? Porque vocês não concordaram com eles? Porque foi o que aconteceu em Jerusalém. Tiago aqui, através disso, ele nos chama a atenção, e aqui está a aplicação disso para os nossos dias. Ele aqui chama a atenção do perigo de nós tratarmos de forma diferenciada as pessoas apenas por aquilo que elas se parecem. E não buscar tratar as pessoas por aquilo que elas são. Não buscar se relacionar com as pessoas pelo Cristo que habita nelas. E aí vem o terceiro ponto, a fé ama deliberadamente. O versículo 8 e 9 vai dizer, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E aí, meu irmão, você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Mateus capítulo 7, versículo 12, nós vamos encontrar aqui a chamada regra de ouro. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 12 e o versículo 13,
Quem achar, se coloca em pé e lê bem alto, por favor. 7, 12 e 13. A Andréia levantou primeiro, ó. Ixi. Vai lá, Andréia, bem alto. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Até aí? Eu já leu o 13 também? Não, tá, então lê, por favor, desculpa. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Obrigado, minha irmã. O ponto aqui é que tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado é difícil. Porque a gente é muito bom em reconhecer e apontar quando nós não somos tratados da forma que nós gostaríamos. Mas nós somos extremamente lerdos em reconhecer quando nós não estamos tratando os outros como nós gostaríamos de ser tratados. A pergunta que fica aqui é: como você gostaria de ser recebido, tratado em um lugar? É dessa forma que você deveria tratar, receber as pessoas, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Ah, pastor, mas isso é difícil? Sim. Porque larga é a porta, confortável é o caminho que leva à perdição, mas estreito e difícil é o caminho que leva à salvação. Esse é um chamado à maturidade, um chamado para colocarmos a nossa fé em prática, e colocar a nossa fé em prática exige que a gente rompa com a infantilidade, que a gente pare de olhar apenas para nós, para as coisas do nosso jeito, e para se amar o próximo como a si mesmo. Ah, mas então, pastor, eu não gosto que as pessoas fiquem me perguntando sobre como eu estou. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou perguntar como as pessoas estão? Não. Porque amar o próximo como a mim mesmo não é o seu padrão. Mas amar o próximo como a si mesmo é amar o próximo entendendo que ele é um pecador igualzinho você. É entendendo que você deve amar ele, que ele vai pecar contra você, que ele vai errar contra você, mas ainda assim você deve amar ele. Sabe por quê? Porque você faz a mesma coisa com as outras pessoas. Você peca com as outras pessoas, você erra com as outras pessoas, e você quer ser amado. Você faz a mesma coisa com Deus, você peca contra Deus, você ofende a Deus, mas você tem um amor infinito sendo derramado sobre você. Esse é o ponto do amar o outro como a si mesmo. Não é dar ao outro necessariamente aquilo que ele quer, mas é dar ao outro aquilo que ele precisa. E o que o outro precisa é de relacionamento. A fé, ela ama deliberadamente. A fé nos liberta do preconceito. A fé nos faz relacionar com as pessoas de verdade, com amor. Não é só amar o outro como eu gostaria de ser amado, mas vai além disso. Além disso, é entender que o outro é pecador assim como eu. O que o texto de Tiago nos diz é que nós devemos fazer isso de forma deliberada. A ideia aqui é que não pecar contra Deus precisa ser uma busca intencional. Então não espere que hoje, quando terminar o culto, você vai sentir vontade de conversar, de orar com alguém que você nunca falou. Não espere que você vai sentir vontade de criar um novo relacionamento com um irmão seu, porque isso não vai acontecer. O nosso desejo aqui é a gente continuar sempre com os mesmos, ou ir embora para continuar sempre com a gente. Mas o que a gente precisa mesmo é de relação. E isso precisa acontecer de forma intencional.
Então o desafio dessa noite é bem simples e bem direto, você já entendeu. É você não sair daqui essa noite sem ter perguntado para alguém que você ainda não falou, não conversou, se vai chover. Diante disso, eu quero citar aqui mais um texto, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu gostaria que você abrisse esse texto. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10. Se você virar só umas páginas de Tiago, você chega em 2 Pedro. Segunda Pedro 1,10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aqui é o apóstolo Pedro escrevendo, então, nos exortando a nós agirmos de acordo com aquilo que nós cremos. Se esforcem ainda mais. E o ponto que nós vimos aqui essa noite é sobre essa fé que não permite que a gente tenha preconceito com as outras pessoas. E a ideia é essa, é você ter um conceito já sobre alguém sem conhecer. Você olha para alguém e definiu ela já. Você nem abre espaço para acontecer aquele discurso. Eu não sabia que essa pessoa era tão gente boa. Eu não sabia, quando eu conhecia essa pessoa, eu não sabia que ela ia ser tão minha amiga. Eu não sabia que essa pessoa podia me dar um conselho tão bom. Eu não sabia que essa pessoa podia falar tanto na minha vida. Se abra para isso, meu irmão. A verdadeira fé, ela lança fora o preconceito do nosso meio. Ela lança fora nós nos relacionarmos apenas com um tipo de pessoa. A verdadeira fé, ela nos mostra qual é a verdadeira riqueza, e a verdadeira riqueza está em nós nos relacionarmos uns com os outros, porque nós temos Cristo no meio de nós. A verdadeira fé nos faz amar deliberadamente, de forma intencional. Meu irmão, se nós entendermos isso, é o céu aqui na terra. Esse é o testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem no Senhor. Devemos então nos empenhar ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de Deus sobre as nossas vidas. Você acredita que Deus te chamou para perto dele? Você acredita que Deus conquistou o teu coração? Você hoje pode afirmar: Senhor, Tu é meu dono, Tu é o meu redentor, a minha esperança não está em nenhum outro lugar. Então se empenhe ainda mais para consolidar isso, para que a sua fé seja robusta, para que a sua fé seja firme. Você precisa se empenhar, porque aí sim você não tropeçará. Eu quero orar com você e nós iremos cantar mais uma música. E enquanto nós cantarmos essa música, você vai, ou melhor, no fim dessa música, você vai ir até a pessoa que você não tem muita intimidade assim. Pastor, eu conheço todo mundo, então vai na que você conhece menos, tá bom? E você vai perguntar para ela: será que chove? Você vai perguntar para ela como é que ela está, de que forma você pode servir ela. Você vai orar por ela. Eu não sei o que você vai fazer. Talvez você só vai perguntar: será que chove? Mas a fé ela nos impulsiona a isso, a ter relacionamentos verdadeiros. Porque o problema é que quando a gente tenta viver sozinho, é assim que a gente vai morrer também. Sozinho. Quando a gente tenta viver as nossas conquistas, as nossas vitórias sozinhos,
é assim que a gente vai perder também, sozinho. A minha oração é que a gente seja aquele tipo de pessoa que convida para chorar, mas convida também para o churrasco. A nossa fé precisa nos impulsionar a isso. Eu quero orar com você, quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos cantar nesse momento sobre um amor que nos cobre, um amor que nos alcança. E nesse amor não há distinção. É um amor que nos convence, é um amor que nos leva para perto do Pai. É um amor que nos transforma. É um amor que não nos abandona. É um amor que nos, não apenas me. É um amor que está sobre nós, não apenas sobre mim ou sobre você. Então, meus irmãos, que nós possamos ser agentes de transformação na vida dos nossos irmãos através desse amor. Nós vamos cantar sobre isso e nós cremos nisso. E porque nós queremos ser uma igreja madura, nós vamos praticar isso. Então, se você deseja isso, a sua resposta a esse sermão não é sair daqui e ficar assim, não, eu orei e Deus vai transformar meu coração. Não, a resposta desse sermão é você ir para alguém que você não é tão próximo e perguntar para ele se vai chover. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer pela Tua graça que é infinita sobre as nossas vidas, a Tua graça que transborda sobre nós. Senhor, eu quero te agradecer por esse amor que nos alcança, que nos transforma, esse amor, ó Deus, que nos cobre e faz isso a nós, como corpo, como família. Ah, Senhor, nos ajuda, que a nossa fé seja prática, que a nossa fé gere relacionamentos verdadeiros no nosso meio, Pai. Que a nossa fé não permita que a gente tenha acepção de pessoas, que a gente tenha preconceitos com as pessoas, mas que a gente possa amar deliberadamente, que a gente possa amar intencionalmente. Que os nossos relacionamentos sejam baseados naquilo que o outro tem de valor. E o que o outro tem de valor não são seus bens, que ele tem ou não tem, mas é aquele que habita no coração dele. A fé nos mostra qual é a verdadeira riqueza. Que nós possamos dar valor para os relacionamentos com aqueles que possuem o Senhor Jesus Cristo habitando neles. Nos desenvolve nisso, Pai. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Paixão profunda, vontade de
vai chover? Vamos conversar então.